Isso aí, obrigada, Isa. Bom, a gente vai agora receber o ex-procurador do Ministério Público Federal, que ganhou notoriedade por integrar e coordenar a força-tarefa da Operação Lava Jato, que investigou crimes de corrupção na Petrobras e em outras estatais. E agora ele é pré-candidato a deputado federal pelo Podemos, do Paraná, Deltan Dallagnol. Quero dar muito bom dia aqui para Deltan. Seja sempre muito bem-vindo aqui à programação da BMC News. Bom ter o senhor aqui conosco para poder debater um pouco sobre alguns cenários aqui do Brasil. Bom dia, Débora, Isabela, é um prazer enorme estar com vocês e fico sempre à disposição para tratar de assuntos de interesse público do nosso país. Perfeito. Então, nós recebemos na semana passada o ex-deputado Eduardo Cunha, que criticou a Operação Lava Jato e a forma como foram feitas as delações premiadas, né? O procurador-geral da República, Augusto Aras, e os ministros do STF sempre se posicionaram contra o lavajatismo, né? Que se classifica, no entender deles, como o modus operandi dos procuradores e também do ex-juiz Sérgio Moro, que afrontavam os direitos fundamentais dos réus, além de práticas ilegais e abusivas. Eu queria começar esse nosso papo com a sua avaliação sobre essas declarações, né, que foram feitas também aqui na bancada da BMC News, quando a gente recebeu, né, o ex-deputado Eduardo Cunha. Eu acho natural que quem é investigado, quem é processado por corrupção, se opõe às investigações. E quando eu vejo declarações como essas, a questão é qual é a base em evidências, quais são as indicações claras, quais são as provas. Não tem nada indicando concretamente abusos ao longo da Lava Jato. O que se fala é que colaborações premiadas eram usadas para que prisões preventivas eram usadas para forçar delações, mas quando a gente vai olhar os dados, a gente vê que os dados desmentem essas alegações. Basta você ver que mais de 70%, 80% das colaborações foram feitas com réus soltos. Basta você ver que as prisões preventivas, elas eram feitas porque elas preenchiam os requisitos legais e elas foram mantidas nos tribunais. Basta você ver que, quando eram feitas as prisões, nunca o Ministério Público foi lá fazer uma oferta tentadora para o réu colaborar com a justiça. Pelo contrário, em 100% dos casos, eram os réus com os seus advogados que iam buscar uma colaboração porque, naquela época, entendiam que a alternativa a colaborar com a justiça era uma punição severa, era uma prisão, era uma punição. O problema é que quando o sistema é desmontado, quando se acaba com a prisão em segunda instância, quando se mudam regras para anular processos, a alternativa à colaboração passa a ser discutir o processo ao longo de 20 anos em liberdade, buscando prescrição e buscando anulações dos seus casos. Então a colaboração premiada passou a não ser mais interessante. O que a gente busca, e o que a gente buscou implantar aqui, é o sistema de rule of law, em que todos são colocados debaixo da lei. É um sistema de justiça que funciona como o sistema americano. Agora, o que a gente precisa ver é que no Brasil, o direito à ampla defesa se tornou direito à impunidade, o direito a recorrer de modo infinito até buscar a prescrição e anulação dos casos. E, aliás, existem também ministros do STF que defendem a Lava Jato, que defendem as práticas feitas, que entendem que elas foram perfeitamente regulares e que defendem que o nosso sistema seja aperfeiçoado para que ele seja um sistema efetivo como o americano. Deltan, só para acrescentar aqui, já que a gente estava citando essas pessoas, tanto o Procurador-Geral da República quanto o Eduardo Cunha, né, que criticaram a Operação Lava Jato, acabou de sair aqui na Folha uma entrevista do governador do seu estado, o Ratinho Júnior, né, dizendo ali, Sérgio Moro é uma pessoa do bem, corajosa, a Operação Lava Jato expôs as vísceras da corrupção no Brasil, acredito que teve excessos também por parte de um ou outro promotor, segundo, então, o governador do estado do Paraná também, dando essa declaração que, apesar de elogiar a operação, disse que houve alguns excessos. E a minha pergunta, eu queria uma continuação aí em relação aos processos anulados no STF também, né? Foram alguns itens e junto ali com o foro indevido utilizado para o STF anular os processos julgados, alguns inclusive em terceira instância. Qual que é a sua opinião? Como estão esses processos? Acha que eles caminham ali para a caducidade? E como agir para que eles sejam agilizados nos fóruns ao qual foram adequados? Legal. A primeira coisa que a gente tem que falar é que quando se fala em excesso, a questão é qual excesso? E o que a gente vê é uma repetição de narrativas que não tem base em fatos, não tem base em evidências. É como vocês estavam falando agora há pouco da discussão sobre combustíveis. Tem muita gente que fala de modo populista, mas não fala com base em economia, não fala com base em fatos, em evidências. E as pessoas que estudam isso mais a fundo sabem quais são as medidas adequadas para você resolver esse problema, ou para você lidar com isso de modo adequado. Do mesmo modo, na justiça, quando você vê o que a Lava Jato fez, o que a gente vê hoje é uma reação, e não aconteceu só aqui no Brasil. Aconteceu na Itália, quando se processou pela primeira vez na história os grandes corruptos do país,
o sistema político esperou abaixar um pouco a poeira, reagiu contra as investigações, anulando condenações, mudando as leis para que os corruptos seguissem no futuro impunes, para que nunca mais se repetisse uma operação mãos limpas. É o que a gente viu na Grécia e na Romênia, em que promotoras corajosas, pela primeira vez, deram a cara a tapa contra a corrupção na história desses países e revelaram corrupção de pessoas poderosas. E o que aconteceu com elas? Foram afastadas das investigações e investigadas por supostos desvios, supostas corrupções, quando todo o sistema de justiça, os promotores, os juízes lá sabem o que aconteceu. Os técnicos sabem que não existiram desvios, que não existiram abusos, mas elas estão sendo afastadas. Por quê? Porque pessoas poderosas que se acham, se entendem acima da lei, que deveriam ser colocadas abaixo da lei, têm as leis nas mãos e podem mudar as leis e podem indicar pessoas para funções importantes no país, e é natural que exista esse tipo de reação. Então, quando a gente escuta esse discurso de excesso, o que eu vejo é uma repetição de uma estratégia. A la Goebbels repetiu a mentira 1000 vezes até que ela pareça verdade. Quando a gente olha por que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, o que está acontecendo é um desmonte da Operação Lava Jato. Veja que o Supremo Tribunal Federal acabou com a prisão em segunda instância. Depois ele mudou regras. Por exemplo, até 2019, a regra era investiga-se e processa-se corrupção política na Justiça Federal. O crime eleitoral vai para a Justiça Eleitoral. Então a Lava Jato seguiu assim. Se a Lava Jato tivesse processado os casos de corrupção na Justiça Eleitoral, ela teria sido anulada, porque a regra era processa na Justiça Federal. Aí em 2019 o Supremo muda a regra para uma apertada maioria de 6-5. 2 ministros falaram, não vai funcionar, não tem como funcionar, como que a gente vai explicar essa mudança para o Brasil? Pela primeira vez na história está funcionando o combate à corrupção, e aí a gente vai mudar essa regra? Mas eles mudaram e aplicaram não só para o futuro, o que acaba com o futuro do combate à corrupção, mas aplicaram para o passado, anulando condenações pretéritas. E aí isso gera a anulação da Operação Integração, dos pedágios aqui no Paraná, gera a anulação do caso Mensalão Mineiro, estava há 20 anos sem acabar na justiça, um absurdo, gera a anulação do caso Eduardo Cunha, por isso que ele foi aí da entrevista, está solto, não devia estar solto, gera a anulação do caso Vacari e Palocci, gera a anulação da Operação Calvário, na Paraíba, operações que seguiram a regra do jogo, mas o Supremo muda a regra, quebrando totalmente segurança jurídica. Aliás, segurança jurídica praticamente não existe no Brasil, nem na área criminal, nem na área civil, para os empresários trabalharem, e muda a regra do jogo, aplica para o passado, derrubando condenações. Aí você diz, que excesso teve aí? Excesso zero, excesso nenhum. Teve uma mudança de regra pelo Supremo, aplicando para trás, derrubando condenações. Excesso, na verdade... Desculpa. Pode continuar. Não, pode continuar. Excesso, na verdade, é excesso do Supremo Tribunal Federal, que está mudando a regra do jogo e anulando casos no tapetão. Se tem algum erro aí, com certeza não foi da Lava Jato. O que a Lava Jato fez foi lutar contra uma impunidade e uma corrupção sistêmica. Basta olhar o que aconteceu com os outros casos ao longo da história. O que aconteceu com a Anões do Orçamento, década de 90. O que aconteceu com Marca Fonte Sidã, Dilúvio, Propinoduto, Satyagraha, Castel de Areia, Boi Barrica, todas anuladas. O que estão fazendo agora é aplicar o modo padrão de funcionamento da justiça, tentando aplicar também para a Lava Jato. Quer anular, quer derrubar, quer prescrever. E contra isso a gente precisa se opor. Doutor, o Intercept Brasil publicou trechos de conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro e o senhor que provocaram um terremoto político, né? Na reportagem diziam que chats privados revelavam colaboração proibida de Sérgio Moro com Deltan Dallagnol na Lava Jato. As mensagens, né, nas mensagens hackers do Telegram, que foram divulgadas pelo Intercept, essas mensagens são verdadeiras? Essas mensagens que foram divulgadas por esses hackers são verdadeiras? Elas serviram de base realmente para a anulação do processo da Lava Jato, na sua opinião? Não, até agora os casos da Lava Jato não foram anulados com base nessas supostas mensagens. Por quê? Porque essas mensagens, em primeiro lugar, elas são ilegais, elas são ilícitas. É como alguém vai lá, pratica um crime contra alguém. Essa prova é ilegal em primeiro lugar. Em segundo lugar, essa prova ela não tem qualquer evidência de autenticidade dela. Pelo contrário, a Polícia Federal fez laudos, está lá no Supremo Tribunal Federal, para quem quiser ver, a Polícia Federal fez laudo e disseram, olha, não tem como a gente atestar que isso aqui é efetivamente o que constava lá. Eles podem alterar, podem ter sido alteradas palavras, podem ter sido alteradas frases, inseridas qualquer afirmação, pode ter sido mudado contextos. Agora, o que eu vi acontecer ao longo dessas divulgações do Intercept era um monte de interpretações em cima de trechos isolados, montados de conversas. Pegavam um trecho de 2016, um de 2017, juntavam frases e davam uma interpretação que não condiz com a realidade. Eu posso citar exemplos de um modo muito fácil.
Lá colocaram uma série de supostas mensagens, a gente não tem como atestar, porque quando houve a invasão hacker, a orientação oficial que a gente recebeu foi: apaguem as contas do Telegram. Quando apagou as contas, a gente acabou apagando as mensagens. Isso muito antes de virem à tona as mensagens, foi a orientação oficial, institucional que a gente recebeu e a gente seguiu. E o que vieram à tona quando vieram essas mensagens sobre cooperação internacional, por exemplo, foram mensagens ali que a gente poderia ter trocado. Não só poderia ter trocado, mas trocaria novamente no caso da cooperação internacional. Só que aí eles deram uma interpretação dizendo: olha, teve conversa entre os procuradores brasileiros e os americanos e os suíços, e essas conversas são ilegais. São ilegais mesmo? Mentira! Consultem o DRCI, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. É só consultar a Secretaria de Cooperação Internacional, também no Ministério Público. Esse tipo de contato é mais do que possível, ele é recomendado em tratados internacionais, em recomendações internacionais. A Advocacia Geral da União faz, o Ministério Público Federal faz até hoje, o Ministério Público Estadual faz até hoje, só que aí eles deram uma interpretação de que qualquer contrato só poderia ser por carta. Então a gente volta um século atrás, apaga os tratados internacionais para seguir essa recomendação by intercept de que qualquer comunicação internacional tem que ser por carta. O que eu vi acontecer é: existe um interesse grande de pessoas poderosas e seus aliados de acabarem com a Lava Jato. Existem interesses ideológicos de manchar a Lava Jato e de descaracterizá-la como uma operação isenta técnica que ela foi. A Lava Jato não foi a operação de um juiz, não. Foi a operação de um juiz e de vários juízes que revisaram. A condenação do ex-presidente Lula não foi de um juiz. Foi de um juiz, 3 embargadores, 4 ministros. Teve uma segunda condenação de outro juiz, que era também daquele Curitiba, a juíza Gabriela, e mais 3 embargadores. No Ministério Público não era Deltan, eram 15 a 20 procuradores da República respeitados por uma atuação correta ao longo da sua história, que nunca tiveram qualquer contestação ao longo de todas as suas vidas nas corregedorias, e aí vem a Lava Jato, quando você enfrenta pessoas poderosas, você tem uma série de reações, aí sofre uma série de representações, reclamações de pessoas poderosas que pressionam o Conselho Nacional do Ministério Público, que tem indicações políticas para tentá-los punir, para reagir contra as investigações. Agora, o que a gente tem que fazer é preservar as instituições, é seguir trabalhando contra a corrupção e trabalhando para mudar esse sistema de corrupção e de impunidade que domina o nosso país há séculos e que prejudica a economia, que é uma âncora na economia. Basta você ler um livro de cabeceira dos grandes executivos ao longo dos últimos tempos, o livro Por que as Nações Fracassam. A gente tem um sistema extrativista que de aliança entre uma parte de uma classe econômica e uma classe política, que engessa especialmente a classe política, basta ver agora o fundão eleitoral, e que é uma âncora do desenvolvimento das nações. Deltan, agora há pouco você comentou sobre insegurança jurídica na sua resposta anterior, né? O Brasil estava vivendo ali um período de combate à corrupção, um país que sempre esteve na lista dos países mais corruptos, né? A própria Lava Jato foi uma das maiores operações de corrupção do mundo, né? Por um momento conseguiu mudar essa imagem aí perante o mundo. Tudo isso que aconteceu, o fim da Lava Jato, ações do STF, causam essa insegurança jurídica. Nós, como um canal focado em mercado, em economia, e isso acaba afetando o mercado, né? Toda essa insegurança jurídica acaba espantando os investidores estrangeiros. Como que o Brasil pode evoluir nessa questão? Legal. Eu vou aprofundar um pouquinho a tua afirmação. O que a gente constatou na Lava Jato foi que corrupção drena recursos públicos, drena serviços essenciais, prejudica a economia e a corrupção, com frequência, ainda aparece aliada à ineficiência econômica. Veja a compra da refinaria do Texas em Pasadena. A área técnica do Tribunal de Contas apontou um superfaturamento de mais de 700 milhões de dólares. Se comprou uma refinaria enferrujada que não refinava o tipo de petróleo brasileiro. Depois a Petrobras vai e faz aquela refinaria Abreu e Lima. É uma refinaria que na ponta do lápis, nunca vai se pagar, isso se funcionar em toda a sua vida útil, toda a possível vida útil. Aí a Petrobras queria comprar o navio sonda. Vieram 3 estudos técnicos dizendo que não era para comprar o navio sonda. Os estudos econômicos falavam, não é necessário, não é o caso. Por como ia receber propina, assim como nas outras operações, na refinaria Abreu e Lima e na compra da refinaria de Pasadena, no Texas, ali também iam ter um esquema de propinas. Eles iam receber milhões ali em propinas, então eles vão à frente e compram o navio sonda. O que aconteceu com o navio sonda? Ficou parado em alto mar ao custo de 500 mil dólares por dia, sem ter o que fazer, parado em alto mar. Então, veja que corrupção e ineficiência econômica, elas aparecem muito ligadas. Não é à toa que estudos da OCDE, estudos internacionais mostram que quanto maior é o nível de corrupção, pior é a eficiência econômica. E como você disse, quem que vai investir no Brasil quando você tem um estágio de insegurança,
quando você tem uma situação em que você investe numa empresa, mas você não sabe se no dia seguinte ela não vai aparecer envolvida num grande escândalo de corrupção e vai correr o risco de quebrar. Isso diminui a segurança, a confiança do investidor, diminui investimentos no Brasil. Como que a gente muda essa realidade? A gente precisa de mais rule of law, como existe nos Estados Unidos. A gente precisa de mais Estado de Direito, que valha não só para o cidadão de baixo, mas que valha para todo mundo, para o cidadão de cima, que valha para a pessoa poderosa, econômica, politicamente. Ninguém pode estar acima da lei, todo mundo tem que estar em pé de igualdade. Isso é república. E como que a gente caminha nessa direção? A gente estava falando agora há pouco vocês estavam comentando sobre petróleo, sobre medidas muitas vezes populistas. A gente precisa lutar por políticas públicas com base em evidência. E para isso você precisa de um bom Congresso Nacional. Um Congresso Nacional que trabalhe políticas públicas com base em evidência. Surgiu um projeto na sociedade para colocar bons congressistas que possam mudar essa realidade. Esse projeto se chama 200+. Escreve 200 e depois 200 com número, depois mais, mais.com. Esse projeto, o objetivo é colocar 200 deputados e senadores de diferentes partidos, ele é apartidário, que tem 3 compromissos básicos. Combate à corrupção, fim do foro privilegiado, prisão em segunda instância, a pessoa não ter sido condenada por corrupção. O segundo compromisso é com a redução ou extinção do fundo eleitoral bilionário. E o terceiro compromisso é com a preparação e capacitação política de quem pretende ocupar o Congresso Nacional, para que os congressistas que cheguem lá sejam preparados para enfrentar os desafios do país. E, aliás, o curso Renova, que é de uma pessoa do mercado que decidiu investir em política porque viu que isso era necessário para o desenvolvimento do país, vai oferecer um curso de formação com as áreas de saúde, educação, segurança, infraestrutura, economia, empreendedorismo e outras áreas que a gente gostaria que os parlamentares conhecessem para chegar lá. Então, nós precisamos parar de esperar que as soluções venham de cima para baixo. As grandes soluções para o país passam pela política, mas a gente precisa construir essas soluções de baixo para cima, com envolvimento cidadão em medidas suprapartidárias como essa que eu mencionei. Eu quero trazer aqui para o nosso papo o Eduardo Negrão, ele que está aqui conosco também para poder participar, ele tem perguntas também para o senhor o Negrão, por favor, faça parte aqui dessa nossa conversa. Tá mutado. Negrão, tá mutado aí seu microfone, dá uma olhadinha para que a gente consiga... É que eu estava na gaveta, fiquei na gaveta há tanto tempo que eu esqueci que eu estava participando do programa. Eu dizia, doutor, é um prazer falar com o senhor, acompanho o seu trabalho, escrevi muito sobre o seu trabalho, sou paulista, mas também conheço bem a história do Paraná. Eu até procurei o seu livro aqui, mas não achei. Eu tenho muitos livros, não deu tempo. Então vamos à pergunta. O senhor que tem uma formação heterodoxa, né? Um promotor, que tem mestrado em Harvard e é surfista também ao mesmo tempo. Eu queria fazer uma pergunta. Infelizmente, a Lava Jato é assunto pretérito. Acabou, foi destruído. Eu quero fazer uma pergunta sobre o futuro do ativismo judiciário. Como que o senhor tem visto esse envolvimento tão pessoal de alguns ministros? Eu sei que é uma pergunta delicada, mas como o senhor está eleito, pode responder com tranquilidade, a imunidade é uma questão de meses. Como que o senhor vê esse envolvimento pessoal de ministros que tem ministro que tem inimigo jornalista, quer prender jornalista aqui, quer prender jornalista fora, jornalista, aliás, paranaense, saindo da cadeia em cadeira de rodas, entendeu? Que tem ou um outro ministro que dá uma declaração para uma deputada do PSB, nós precisamos derrotar o nosso inimigo. Não ficou claro quem é o nosso inimigo, é inimigo da deputada, do ministro do Brasil, entendeu? Foi dada essa declaração em Boston para a deputada Tabata Amaral, e eu queria saber como que o senhor vê, porque mesmo com eventual reeleição do presidente Bolsonaro, o quadro no Supremo não vai mudar muito a curto prazo, nem a longo, né? Salvo alguma, alguma infelicidade aí, mas vai mudar um ministro, depois mais um, a maioria está bem estabelecida. Então, gostaria de ouvir o senhor a respeito do ativismo judicial só no Supremo, que infelizmente já está irradiando para os demais níveis da magistratura.
Legal, Eduardo, obrigado por você acompanhar de perto a Lava Jato, o que aconteceu, a causa de corrupção, mas eu queria discordar um pouquinho de você ali do começo do que você falou. A Lava Jato não está morta. Quando a gente olha as anulações, elas ainda não atingiram 15%, 20% dos processos como um todo. Agora, pode sim atingir toda a Lava Jato. Por quê? Aquela mudança que aconteceu, que eu estava conversando com a Isabela e com a Débora, aquela mudança que aconteceu de regra do Supremo, dizendo que agora corrupção política tem que ir para a Justiça Eleitoral, quando eles mudam essa regra e aplicam para trás, eles podem anular toda a Lava Jato se eles quiserem. A minha opinião é que eles não anulam porque eles não têm coragem, porque aconteceu uma revolução. Veja que a Operação Integração ela foi anulada pelo ministro Gilmar Mendes com o argumento de que o primeiro colaborador da operação disse que uma parte da propina ia para a campanha eleitoral. Ora, se você voltar para Paulo Roberto Costa, o que você vai ver é que Paulo Roberto Costa dizia que parte da propina ia para a campanha eleitoral. Então, derruba tudo por coerência. Só que o que a gente vê, e o que a gente acredita que vai acontecer, é uma anulação seletiva de casos de acordo com conveniências de determinados ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, se a gente está insatisfeito com o Supremo Tribunal Federal, como você mencionou, qual é a solução para esse problema? E eu concordo com vocês, existe aí uma ultrapassagem de linhas por vários ministros do Supremo Tribunal Federal. Veja o que aconteceu agora em relação a Daniel Silveira. Se o Supremo Tribunal Federal aplicasse para os corruptos o mesmo rigor com que aplicou para Daniel Silveira, e não vou entrar no mérito do que ele fez, eu discordo do que Daniel Silveira fez, ele tinha que ser avaliado na conduta parlamentar pelo parlamento, mas ele tinha imunidade parlamentar. E mais, se o Supremo tivesse aplicado para os corruptos o mesmo rigor que aplicou para Daniel Silveira, a gente estava num país muito melhor. A gente já tinha afastado corruptos de posições de poder. O que acontece é o contrário. Corruptos continuam nas posições de poder. Veja quem é presidente hoje da Câmara dos Deputados. É alguém em relação ao qual existiam fortes provas de corrupção. Então, se a gente tem veja que para a gente revelar, e voltando aqui na questão do que a Isabela tinha colocado, se a gente quer enfrentar o problema da corrupção, a gente tem que enfrentar o problema da impunidade, porque a impunidade tem 3 consequências seríssimas. Primeiro, a impunidade faz a corrupção compensar. Segundo, a impunidade ela permite que os corruptos continuem a nos governar, que eles continuem vivendo na vida pública. E terceiro lugar, eles passam a ser exemplos e eles passam a reinvestir parte da propina nas campanhas eleitorais, eles alavancam a permanência no poder. Existem estudos que mostram que quanto mais a pessoa investe na campanha, maior a probabilidade dela ser eleita ou reeleita, e ele gera um círculo vicioso, em que propina gera reeleição, que gera mais propina e por aí vai. Vocês comentaram que Eduardo Cunha foi aí semana passada. Por que Eduardo Cunha tinha uma bancada dele, uma bancada de proteção, uma tropa de choque, segundo falavam? Segundo, muitas pessoas apontam, segundo evidências colhidas ao longo de investigações e as provas apontam, foi uma pessoa que praticou corrupção, tinha milhões no exterior, segundo as pessoas comentam, ele investia não só na campanha dele, mas ele obtinha recursos para a campanha de aliados, ele foi expandindo o seu círculo de influência por meio do que ele fazia. Então, e se a gente tem esse problema, como a gente resolve, Eduardo? A gente tem 4 modos de resolver, ou de impactar, ou de melhorar o Supremo Tribunal Federal. O primeiro modo é pela escolha de presidentes que se comprometam a colocar no Supremo Tribunal Federal pessoas qualificadas para o exercício do mandato lá. Qualificadas para o exercício não do mandato, mas da judicatura, né? da sua vitaliciedade, do seu cargo vitalício. E tem outros 3 modos que dependem do Congresso Nacional. Como que o Congresso Nacional pode impactar o Supremo? Primeiro, o Senado pode fiscalizar o Supremo, incumbe ao Senado fiscalizar o Supremo Tribunal Federal. Em segundo lugar, o Congresso pode mudar a Constituição que o Supremo aplica. Então, se o Supremo veda prisão em segunda instância, o Congresso pode ir lá e restabelecer. Por que não restabelece? Porque quem está lá, 1/3 é investigado por corrupção, por improbidade administrativa e outros crimes. Em terceiro lugar, o Congresso ainda pode mudar os critérios de ingresso e de seleção de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, grande parte das soluções do nosso país passam pelo Congresso Nacional. Veja que o presidente da República mandou cerca de 45 projetos no último ano para o Congresso. Quantos foram aprovados? 6. Não importa quem as pessoas queiram para presidente, se a gente não tiver um bom Congresso Nacional, que faça política pública com base em evidências, sem populismo, e que esteja realmente comprometido com o avanço de pautas necessárias para o país, reforma administrativa, reforma tributária, reforma contra a corrupção, se a gente não tiver isso, o presidente da República, por melhor que seja, ele vai ficar refém de negociata, de fisiologismo, de toma lá da cá e de corrupção. Dallagnol, além dessas soluções que o senhor apresentou, então uma reforma no judiciário também seria uma solução ou até uma reforma ampla que incluiria inclusive a promotoria?
Com certeza, a gente precisa de uma reforma administrativa e precisa de uma reforma no judiciário. Nós temos o único judiciário do mundo com 4 instâncias do julgamento. E mais, não existe uma segurança jurídica dentro das instâncias, não existe uma cadeia de hierarquia das decisões, como existe nos Estados Unidos, em países do common law. Então aqui cada tribunal decide como quer, e o empresário fica refém disso. O empresário, quando quer cumprir uma regra tributária, ele vai perguntar para o advogado dele, e o advogado vai dizer, olha, tem essa opção, que é defendida pelos tribunais A, B, C, D, E, e tem essas opções aqui, que são defendidas pelos tribunais E, F, G, H, I, J. Então o empresário não sabe o que fazer, porque não existe uma cadeia de hierarquia. E mais, cada tribunal tem 2 turmas, e muitas vezes as turmas decidem de modo conflitante. Então você tem um estado de não só um manicômio tributário, como alguns colocam, mas um manicômio judiciário. E quando a gente tem 4 instâncias, e a maior parte dos casos chega ao Supremo Tribunal Federal, é claro que não vai funcionar. Veja que a Suprema Corte norte-americana julga 100 casos por ano. A Suprema Corte brasileira, só em habeas corpus, julga 15 mil casos por ano. Não tem como funcionar um sistema assim. O ideal seria a gente ter 3 instâncias, como tem lá nos Estados Unidos, e que poucos casos chegassem à Suprema Corte e a gente conseguisse decidir a maior parte dos casos nas 2 primeiras instâncias. A gente ia economizar recursos, nós temos um dos judiciários mais caros do mundo que não entrega, a gente ia ter maior segurança jurídica, a gente ia ter mais agilidade nos processos. Agora, isso que a gente falou para essa situação, a gente pode expandir e aplicar para outros ministérios, para outras áreas. A gente precisa aumentar a eficiência, implantar a meritocracia, a gente precisa reduzir custos. Por quê? Porque a gente tem um déficit público imenso e a gente precisa sobrar recursos para investir naquilo de que mais depende o desenvolvimento econômico e social do Brasil, que é investimento em infraestrutura, em educação e também em tecnologia. Doutor, e sua candidatura, na verdade sua pré-candidatura ainda, né, a deputado federal pelo Podemos, tem a motivação de atuar no Legislativo justamente para corrigir tais posturas aí do Judiciário também e um possível mandato? Quais são os projetos que tem desenhado aí no quesito a combate à corrupção? Existem muitos projetos. Se a gente fosse ficar no básico do básico, o que a gente não tem são fim do foro privilegiado, que é uma proteção contra pessoas poderosas que praticam crimes e que impede que o Senado Federal exerça o seu papel de fiscalizar o Supremo, porque os senadores são investigados pelo Supremo e o Supremo é investigado pelos senadores. Então fica ali numa situação que nos parece, para quem está aqui embaixo, uma mão lava a outra. Veja que o Supremo Tribunal Federal, no inquérito do fim do mundo, ele mandou a Receita Federal parar de investigar os ministros do Supremo. Gente, qual é a legitimidade para isso acontecer? Se um ministro supremo entende que ele está sendo investigado de modo indevido pela Receita, ele deve agir como qualquer cidadão. Ele deve ir a um juiz de primeira instância, mostrar evidências de que existe uma quebra de imparcialidade, de impessoalidade, que ele está sendo perseguido. O juiz vai avaliar isso e, se for o caso, vai oferecer uma ordem. E não dar uma canetada sem eles terem competência, sem eles terem jurisdição para isso e mandar parar investigações que, segundo a Receita Federal, eram legítimas, seguiram critérios objetivos. E quando eles fazem isso, quem pode fiscalizar? É o Senado. Só que o Senado não vai fazer por quê? Porque existe a situação em que senadores são investigados no Supremo Tribunal Federal. Segunda medida essencial, restabelecer a prisão em segunda instância. Terceira medida essencial, que as pessoas que vão ao Congresso não tenham sido condenadas por corrupção. Essas são medidas absolutamente essenciais. Agora a gente pode expandir isso para muito mais. Tem 70 propostas anticorrupção que eu apoio, que estão dentro de um pacote chamado Novas Medidas contra a Corrupção. Lá tem melhoria de critérios de ingresso no Supremo Tribunal Federal. Lá tem inserção de conteúdos de combate à corrupção, de cidadania nas escolas. Lá você tem desburocratização. A desburocratização ajuda a atividade econômica, mas também ajuda o combate à corrupção para evitar que muitas vezes agentes públicos criem dificuldades para vender facilidades. Lá você tem uma série de outras medidas para garantir que os recursos desviados sejam recuperados e para que as pessoas respondam efetivamente para os crimes de corrupção e vão para a cadeia com respeito aos direitos dos réus. A gente sempre defendeu o respeito aos direitos fundamentais, mas nos mesmos moldes como acontece nos países desenvolvidos, e não como acontece no Brasil, em que o direito à ampla defesa, em que o direito ao devido processo legal se tornou o direito à impunidade, o direito a infinitos recursos. Vejam que apenas um réu, de um caso de São Paulo, TRT de São Paulo, apenas aquele senador que foi processado no caso do TRT de São Paulo, ofereceu 81 recursos, gente, 81 recursos sem contar habeas corpus. Não tem como o processo acabar. Não é por ser Brasil. Qualquer lugar do mundo, quando um réu pode oferecer 81 recursos em um caso, não tem como esse caso ter sucesso. Deputado, novamente, Eduardo Negrão, eu gostaria de falar, o senhor participou ativamente, né, chefiando aí o MP federal em Curitiba, da
dos processos, vários processos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que chegou até a ficar preso em Curitiba. Como que o senhor vê agora uma pessoa que até pouco tempo atrás estava na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, disputando as eleições, esse cenário meio kafkaniano aí, e as chances do ex-presidente Lula, no seu entender? Quando eu olho para essa situação, eu primeiro tenho que ressalvar que eu sou contra a corrupção de quem quer que seja, de esquerda, de direita, de centro, de lado, de cima, de baixo. A corrupção prejudica o nosso país e no Brasil ela é pluripartidária. E agora o segundo ponto, indo ao que você perguntou, eu sou contra a assunção e a manutenção em posições de poder de pessoas contra as quais pesam fortes evidências de corrupção. Ainda que a condenação tenha sido anulada por uma questão formal. Quem tem que julgar isso agora é o povo brasileiro. Se eu tenho uma empresa, eu descubro que um determinado funcionário, ele está desviando dinheiro, não importa o quanto que ele está desviando, eu não vou querer que essa pessoa siga naquela posição de poder, de gestão, porque essa pessoa não é uma pessoa confiável. Ela traiu a confiança da imprensa, ela traiu a confiança dos seus líderes, ela traiu o objetivo básico pelo qual ela está lutando. Veja que a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Quando o corrupto governa desviando dinheiro público, ele não está governando para o povo. Lembrem os casos que eu mencionei na Petrobras. Quando decidiram fazer a refinaria Abreu e Lima, comprar Passadina e fazer navio que ficou parado em alto mar, vocês acham que o compromisso deles estava com o povo, com a população, com o melhor interesse da empresa, da Petrobras e da União, que é acionista, ou o compromisso deles estava com o bolso deles, com a reeleição, com o projeto de poder? É claro que não estava no povo, estava com o projeto de poder e no próprio bolso. Nós precisamos colocar em posições de poder pessoas realmente comprometidas com o povo brasileiro e com a sociedade. Então eu sou contra a assunção e manutenção em posições de poder de pessoas contra as quais pesam fortes evidências de corrupção, como o ex-presidente Lula, como Eduardo Cunha, como Beto Richa, como Aécio Neves, como qualquer outra pessoa contra a qual pesem fortes evidências de corrupção. Essa é a minha posição. De novo, independentemente de partido e de posição. Eu tenho outras críticas a visões de mundo, a posturas, inclusive na área econômica do Partido dos Trabalhadores. Hoje que eu estou na área política, eu tenho que ser transparente também em relação a isso, para que os eleitores possam conhecer minhas posições, mas em relação ao ponto de corrupção, é essa a minha posição, Eduardo. Mas, Daltan, o TSU, inclusive, você falou agora sobre Passadinha de novo, né? Mais cedo você tinha falado de novo, mas o TCU absolveu a Dilma, a ex-presidente Dilma, por compra de Passadinha. Inclusive, né, o Tribunal de Contas acabou aprovando, com ressalvas, essas contas, né, de ex-membros do Conselho da Estatal, inclusive entre eles a da ex-presidente a Dilma Rousseff. Então, por que então o TCU absolveu a Dilma da compra de Passadinha? Quando você avalia um caso, seja de corrupção, seja qualquer caso for, na justiça ou num tribunal técnico, como o Tribunal de Contas, a área técnica, o que você avalia? Você avalia duas coisas. Você avalia se o ato aconteceu, se houve prejuízo e quem são os responsáveis. Quando você avalia se o fato aconteceu, está lá. 700 milhões de dólares de superfaturamento. Esse caso não foi apagado. A outra questão é quem são os responsáveis. Quem atuou nesse caso, quem tinha responsabilidade. E aí, eu não atuei nesse caso no Tribunal de Contas e a gente não investigou ela na justiça por conta disso. A ex-presidente Dilma jamais foi acusada pela Força Tarefa de Curitiba, até foi acusada em Brasília, salvo engano, por organização criminosa. Acho que é um caso em que ela terminou absolvida. Caso. Então, se o Tribunal de Contas afastou a responsabilidade dela, foi porque entendeu que ela especificamente não tinha um vínculo com essa situação suficientemente forte para responsabilizá-la. Agora, outras pessoas foram ou serão certamente responsabilizadas por esse fato. Deltan, o TCU está imputando aí um valor de quase 3 milhões de reais por despesas de sua equipe durante a Operação Lava Jato. Queria saber a sua opinião em relação seu posicionamento em relação a essas acusações. Elas podem acabar te tornando inelegível? Elas não podem acabar me tornando inelegível de modo nenhum. Agora, a gente tem que entender o que está acontecendo aí. E não tem como você entender o que está acontecendo aí sem entender o contexto maior de reação do mundo político contra as investigações. Vejam que, nesse caso, a área técnica do Tribunal de Contas analisou essa questão e disse: não tem nada de errado, está tudo regular. A auditoria interna do Ministério Público, que é independente, analisou esse caso e falou: não tem nada de errado, está tudo certo. Diferentes procuradores gerais, diferentes secretários gerais e diferentes procuradores-chefes do Ministério Público atuaram nesse caso e sempre falaram: está tudo regular, não tem nada de errado.
Aí vem o ministro Bruno Dantas, que estava no jantar de lançamento da pré-candidatura do Lula, que é apadrinhado político de Renan Calheiros, e ele vem e diz, não, tem alguma coisa que é antieconômica, não foi a melhor opção, porque foram gastos recursos para trazer procuradores de diferentes lugares para Curitiba e foram pagas diárias para essas pessoas e foram pagas as viagens dessas pessoas, as passagens aéreas. Ora, toda empresa entende isso. Quando você tem uma tarefa importante para fazer, você traz os maiores especialistas. O caso Lava Jato foi o maior caso de combate à corrupção da história. E ele funcionou por quê? Porque a gente reuniu os maiores especialistas do país. Como vocês mencionaram, eu formado em Harvard, mas não era só eu que tinha de especialista. Eram pessoas de diferentes visões do mundo, mas tinha lá gente formada em Cornell, gente formada em Coimbra, gente formada em Sevilha, pessoas que eram especialistas em cooperação internacional, em colaboração premiada, especialistas em investigação e rastreamento financeiro, que vieram para Curitiba para trabalhar nesse caso. E essas pessoas vinham durante a semana, trabalhavam e voltavam para passar o final de semana com as suas famílias. E quando isso acontece em qualquer empresa e o mercado vai me entender, você paga a passagem das pessoas que vêm. Você paga um valor para a pessoa pagar hotel, pagar alimentação, pagar deslocamento. Isso é normal. E foram investidos nisso 3 milhões de reais para você recuperar, como foi recuperado, 15 bilhões de reais. 15 bilhões recuperados, ou seja, foi um investimento muito eficiente, que gerou um retorno imenso, de 7 mil vezes. Qualquer empresário entende isso. Mas o ministro Bruno Dantas está dizendo que isso foi antieconômico. Agora, como antieconômico, aí você tem que se perguntar para ele, porque eu não consigo entender. Agora, veja o segundo absurdo. Eu trabalhava em Curitiba. Eu não pedi essas diárias, eu não recebi essas diárias, eu não autorizei essas diárias. Quem pedia eram os procuradores que vinham, quem autorizava era o Procurador-Geral da República. Como procurador coordenador, eu não atuava na área administrativa, eu não era gestor e eu não era ordenador de despesas, ou seja, eu não mandava nos pagamentos. Eu era coordenador técnico da atividade de investigações e processos, o que vocês viram eu fazer ao longo de 6 anos. E nunca aconteceu um caso em que alguém que não tinha qualquer função administrativa de gestão foi implicado e foi vinculado buscando-se uma responsabilização dessa pessoa. Por que o ministro Bruno Dantas está fazendo isso? Aí, de novo, a gente tem que perguntar para ele. Algumas pessoas leem isso como ele tentando me deixar inelegível. Mas é um absurdo. Primeiro, porque eu não tenho um vínculo com isso. Com certeza a gente vai conseguir derrubar isso na justiça. E, em segundo lugar, porque ainda que houvesse uma condenação do TCU em relação a isso, o que eu acredito que não vai acontecer, e se acontecer a gente derruba facilmente na justiça, ainda que existisse, para a pessoa ficar inelegível, ela precisaria ter praticado um ato de improbidade doloso. E não é isso que está sendo questionado. O que está sendo imputado é um ato antieconômico. Negrão. Obrigado, Débora. Eu gostaria de perguntar sobre uma pessoa que eu imagino que seja seu grande amigo, pelo menos colega, que é o ex-ministro Sérgio Moro. É uma pessoa que realmente teve uma atuação heróica na Lava Jato, né, em todo o processo de combate à corrupção, mas uma vez dentro da política, ele, desculpa, estou com probleminha no enquadramento aqui, se mostrou um tanto errático, na minha opinião. Entrou no Podemos, saiu, vai ser... Eu, por exemplo, mantenho a comunicação por redes sociais com um ministro que mal me conhece, mas a minha experiência política eu sempre opinei lá. Sai candidato ao Senado no Paraná, onde eu acho que ele teria uma eleição fácil. No entanto, ele veio para São Paulo, até a possibilidade, era candidato a presidente, depois a Senado, depois deputado, agora até eventualmente candidato ao governo de São Paulo. Algo muito difícil de se realizar. Não a candidatura, mas a vitória. Como é que o senhor vê a movimentação do Moro na política? O senhor concorda comigo que é meio errática? Eduardo, às vezes as pessoas acham que a gente era amigo, que a gente tinha uma relação pessoal. Eu trabalhei perante 10 anos, mais de 10 anos perante a vara em que ele trabalhava, e a gente nunca teve uma relação de amizade íntima. Não, a gente teve uma relação de respeito profissional, de uma admiração pelo modo como cada um trabalhava com afinco, com dedicação, buscando aplicar a melhor técnica para obter resultados para a sociedade. Então a gente teve sempre uma relação profissional. Então quando ele decidiu sair da judicatura e ir para o Ministério da Justiça, ele não pediu minha opinião. Quando ele decidiu sair do governo, ele não pediu da minha opinião. Quando ele decidiu sair agora do Podemos e ir para outro partido, eu não fui consultado igualmente. Ele toma sempre as decisões dele. O que eu posso falar sobre ele? É aquilo que eu conheço a partir da função dele como juiz. Não só ele foi um juiz excepcionalmente brilhante, competente e dedicado,
Mas ele, no melhor do meu conhecimento, é uma pessoa íntegra, dedicada à causa pública, comprometida com a sociedade e que sempre busca tomar decisões com base em evidência. O que, para mim, é uma qualidade fundamental para qualquer pessoa que tem uma pretensão de cargo de gestão, ainda mais gestão pública, seja no parlamento brasileiro, seja no executivo, seja onde for. Então, me parece uma pessoa correta, íntegra. Agora, em relação a essas decisões, aí teria que perguntar para ele mesmo. E ele, independentemente de onde ele estiver, eu vejo ele como uma pessoa preparada para o desempenho de funções, seja na área privada, no mercado, seja na área pública. É uma pessoa que se prepara para o que vai fazer, vai e desempenha suas funções com integridade, com correção, com justiça e buscando sempre o melhor de política pública com base em evidência, tomar decisões com base em dados, o que é uma qualidade que a gente precisa ressaltar e buscar nos gestores e políticos das diferentes visões do nosso país. A gente não vai conseguir um país melhor sem políticas públicas com base em evidência, sem parlamentares, sem presidentes, sem pessoas que tomem as suas decisões em cima de dados concretos, em cima da realidade, e façam políticas públicas experimentadas, testadas, e que atuem como atuaria um bom gestor numa empresa privada. Agora, Dallagnol, aproveitando que você está falando sobre, né, o ex-juiz Sérgio Moro, durante a Operação Lava Jato, eu lembro que por diversas vezes o ex-juiz Sérgio Moro afirmou que as decisões tomadas ali naquele âmbito daquela operação não tinham viés político. Agora, tanto o ex-juiz como o senhor, né, estão pleiteando o cargo público. A forma como as coisas se encaminharam não ratificam os posicionamentos contrários a essa operação, que já alegavam politização da operação naquela época? Pelo contrário, Débora, veja que quem saiu da operação para a arena política foram duas pessoas. Um juiz de dezenas de juízes que atuaram no caso e um procurador, e só na Força Tarefa a gente tinha 15 a 20 procuradores da República. E veja o momento em que eu saí, por exemplo, da operação. Eu saí agora, em 2021, muito depois de ter saído da Lava Jato, quando se eu tivesse qualquer pretensão política, o que faria sentido era eu ter saído em 2018, no auge da Lava Jato. O que eu quero, na verdade, é lutar contra a corrupção para reduzir o sofrimento humano que ela gera. É reduzir as filas em hospitais, as doenças causadas por falta de água e saneamento básico, as mortes em estradas ruins, desigualdade de oportunidade, falta de segurança. Nós temos um dos países que está entre os 30 com maior arrecadação tributária, com maior carga tributária do mundo, e desses 30, nós somos o que menos devolve em termos de serviço público para a população. Isso repercute não só em pior de qualidade de vida, de índice de desenvolvimento econômico e social das pessoas em geral, mas isso também repercute em um ambiente pior para os negócios, para o desenvolvimento, para o empreendedorismo, para o mercado. Eu tomei essa decisão ano passado, por quê? Porque não era mais possível lutar contra a corrupção de dentro do sistema de justiça. Porque aquilo que a gente sempre buscou, reduzir a corrupção para reduzir o sofrimento humano que ela causa, não se tornou mais possível porque o Supremo Tribunal Federal acabou com a prisão em segunda instância, porque o foro privilegiado está lá, porque o Supremo passou a mudar regras para anular condenações, porque o Congresso Nacional mudou a lei da colaboração premiada, mudou a lei da prisão preventiva para que não acontecesse mais a Lava Jato, porque o Congresso Nacional, ano passado, derrubou praticamente, esvaziou a lei de improbidade administrativa, ou seja, não só eles estão acabando com a Lava Jato, mas eles estão tirando os instrumentos que a gente tinha para alcançar a justiça. E se a gente quer levar à frente essa causa que a partir da minha visão de mundo, eu tenho uma visão cristã de mundo, de que a nossa breve passagem sobre a Terra é uma passagem para a gente servir as pessoas, amar o próximo. E se eu quero seguir lutando por isso, o único lugar em que eventualmente a gente pode fazer a diferença é na arena política. É fazendo essas mudanças acontecerem agora de dentro para fora. Mas eu tenho plena consciência de que Deltan sozinho não vai mudar essa realidade. De que a gente precisa invadir democraticamente o Congresso Nacional, com mais de 200 deputados e senadores que busquem combater a corrupção, reduzir ou acabar com o fundo eleitoral e busquem preparo político, que estejam preparados para os desafios do país. E por isso que eu tenho apoiado e enfatizado o meu apoio àquele projeto 200+, e eu deixo incentivo para empresários, para empreendedores, para o mercado, para conhecer esse projeto, porque esse é o melhor caminho que eu já conheci na minha vida para a gente mudar o Brasil, para a gente colocar pessoas competentes, dedicadas e que possam gerar um ambiente de negócios melhor para todos. Talvez seja o melhor investimento público de cidadania que a empresa, que o mercado possa fazer nessas eleições. Quer fazer algum comentário? Quer fazer algum comentário? Sim, Isabela, eu vou fazer um último comentário e encerrar minha participação. É até um caos, o promotor é do Paraná, ele sabe que no Paraná se conta causos, né? Eu vou rapidamente aqui falar do estrelato,
né? É bicho do Paraná, então. Que eles, tanto ele, o Sérgio Moro e outras pessoas, a delegada Cristina, salvo engano, houve um momento que viraram popstars no Brasil, realmente, com razão, né? E eu, nos anos 90, fiz várias campanhas no norte do Paraná. Eu sou marqueteiro e havia um empresário, ao meu entender, da área hoteleira, que participava muito e fazia generosas doações para várias cidades ali na região, não vou mencionar. E esse empresário era dono de um dos melhores hotéis onde a gente se hospedava, com muita frequência, um empresário aparentemente muito bacana. Quando a primeira cena do filme A Lei é para Todos, Polícia Federal, A Lei é para Todos, eu estava num cinema lotado com os meus filhos de 10 anos, eles são gêmeos, né? Então, como eu disse, eles também conheceram esse empresário bacana, que bancava estadias, etc. Começa com Alberto Youssef fugindo de São Paulo para o Pará, alguma coisa assim. Aí aparece a legenda, é um ator fazendo o papel do Alberto Youssef. O cinema lotado, meu filho apontou e falou, mas esse não é o Alberto Youssef. Era um ator. E a plateia toda virou para nós, porque as crianças tinham conhecido. Tudo isso para falar o seguinte, vocês, de uma forma ou de outra, conviveram com o Alberto Youssef décadas aí, desde o Banestado. Como é que o senhor vê o Alberto Youssef hoje, talvez um dos maiores vetores da corrupção no país, livre, leve e solto? Ele está em São Paulo no momento. Eduardo, eu vejo do mesmo modo como eu sempre vi. O que aconteceu? A primeira vez que a gente teve contato com o Alberto Youssef foi no caso Banestado. Em 2003, eu ainda não estava atuando no caso Banestado, eu entrei em 2005, foi preso o Alberto Youssef e ele fez a primeira colaboração premiada da história do país, escrita e clausulada. E ele colaborou com a justiça, implicou dezenas e dezenas de outros doleiros. Era a primeira vez que a gente estava pegando lavadores de dinheiro profissionais, foram as primeiras grandes operações do país sobre lavadores de dinheiro profissionais, e a gente fez aquelas operações, prendeu uma série de pessoas. Pela primeira vez na história, um caso conseguiu recuperar muitos milhões, foram 30 milhões recuperados por meio dos acordos de colaboração. E preste atenção no ponto aqui, ó. A justiça, em geral, ela não recupera o dinheiro desviado da sociedade. Os casos que recuperaram o dinheiro foram os casos em que existiram acordos de colaboração. E ele fez um desses acordos. E, com esse acordo, ele teve uma pena reduzida. E o que ele viu acontecer com os outros que não colaboraram com a justiça? Adivinha o que aconteceu com os casos dos outros? Décadas na justiça. 680 pessoas acusadas, pouco mais de 10 cumpriram pena 10 anos depois. Quem que cumpriu pena? Os colaboradores da justiça. Quem que vai colaborar num país como esse em que quem paga a pena, quem paga o pato é o colaborador, em que a justiça não funciona para os outros? Quando ele viu todo mundo solto, o que ele fez? Ele voltou a praticar crime. Ele falou, olha, burro fui eu que colaborei. Foi lá e voltou a praticar crime. Só que ele não sabia que viria uma outra operação, depois do mensalão, que a gente conseguiria prender as pessoas e conseguir, no primeiro momento, ter um forte apoio da sociedade. Aliás, o apoio continua até hoje, 80% da sociedade ainda quer a Lava Jato, apoia a Lava Jato, segundo as pesquisas recentes, mas naquele primeiro momento a gente conseguiu uma efetividade da justiça e a gente conseguiu um acordo de colaboração com o Paulo Roberto Costa, porque ele achou que ele poderia ser o Marcos Valério. O mensalão conseguiu condenar o Marcos Valério a cerca de 40 anos de prisão, foi um ponto fora da curva, eles ficaram com esse receio, aí ele decidiu colaborar, e aí o Alberto Youssef, ele queria uma condição mais privilegiada para colaborar, e a gente, não, de jeito nenhum, você já foi pego, você vai ficar pelo menos 3 anos preso, pelo menos 3 anos preso. A gente não negocia nada diferente disso. E a gente, se fosse o caso, não ia fazer o acordo com ele, se passaram meses e meses, até o momento que ele decidiu fazer o acordo nos termos que a gente tinha colocado. E se a gente não tivesse feito esse acordo com o Alberto Youssef e com o Paulo Roberto Costa, a gente não teria alcançado mais de 500 pessoas que a gente acusou por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Com o acordo de colaboração, ele conseguiu uma redução de pena, mas veja como é irônico o Brasil. O que está se repetindo no caso do Banestado? Quem está cumprindo pena, quem pagou o pato, de novo, estão sendo os colaboradores. O que está acontecendo com os não colaboradores? Eles estão livres, leves e soltos por conta do fim da prisão em segunda instância, determinada pelo Supremo Tribunal Federal em 2019. Eles seguem soltos e com o dinheiro da corrupção no bolso. Quem vai colaborar no futuro quando quem não colabora não paga o preço dos crimes que praticou? E não paga nenhum preço. Então, como que eu vejo a situação do Alberto Youssef? Eu vejo como um acordo bem feito para você atingir uma série de outras pessoas, e foi isso que permitiu a gente partir de um caso em que a gente tinha desvios, lavagem de dinheiro de 23 milhões de dólares, e a gente alcançou propinas pagas de 6 bilhões de reais. Isso em razão do acordo. O que tem de errado no sistema? O que tem de errado é que
Quem não colabora não paga a pena, não devolve o dinheiro e não é punido. A gente não vai ter um país que funcione se a gente mudar as leis, se a gente ter leis que funcionem. E para isso, a gente depende do Congresso Nacional. Existem pesquisas que mostram que quando você não tem uma punição efetiva, você não só alastra o crime, você incentiva o crime, mas pessoas corruptas passam a ocupar e se mantêm em posições de poder, eles passam a ser exemplos, os outros passam a imitar, e a gente tem um mau exemplo que vem de cima, infelizmente. E eu queria complementar uma coisa que eu respondi antes para a Débora, que é, quando eu saí da Lava Jato, Débora, essa foi uma decisão péssima para mim como pessoa, como família. Lá eu tinha um emprego numa das carreiras mais concorridas do país, eu tinha um salário que para mim era bom, para minha família era bom, que entrava todo final do mês, eu tinha estabilidade, eu tinha segurança, eu tinha aposentadoria. Se alguma coisa acontece comigo, eu tenho um filho com problema de desenvolvimento, que ia ter uma segurança financeira. Agora, a minha visão de mundo é de que eu não estou aqui para buscar o meu próprio bem apenas. Claro que eu devo buscar o bem da minha família, mas a minha visão de mundo é que eu estou na Terra para servir as pessoas, para amar o próximo, e que eu tenho condição de contribuir a partir de tudo que eu aprendi na Lava Jato, a partir de tudo que eu já estudava sobre corrupção antes. E eu fui falar sobre corrupção em Yale, em Colômbia, fui falar em universidades estrangeiras variadas, fui falar em Harvard, e mantenho contato com professores internacionais que mais estudam o assunto, e a partir de tudo que eu trabalhei, de tudo que eu conheci, eu acredito que eu tenho uma contribuição a oferecer, e que eu tenho condição de chegar lá para oferecer essa contribuição, e eu quero fazer o melhor que eu posso para servir a sociedade. Então essa foi a minha decisão, foi uma decisão particular, de novo, de 15 a 20 procuradores que atuavam só na primeira instância. Se você somar os da segunda, a terceira, e os que atuavam na Procuradoria-Geral, você tem aí um time de mais de 70 procuradores. Então, foi uma decisão tomada depois da Lava Jato, depois de eu estar fora da Lava Jato, em razão deles estarem abafando e acabando, esvaziando o combate à corrupção. Se a gente conseguisse seguir produzindo resultados, se não tivessem acabado com a Lava Jato, se não tivessem esvaziando as condenações, eu ia seguir com muito mais tranquilidade, com o maior prazer do mundo, dentro do Ministério Público. Newton, vou mudar um pouco minha pergunta, né? Na verdade, eu vou tentar fazer duas em uma, né? Nosso tempo está acabando aqui. Queria aproveitar aí a pergunta do Negrão e sua resposta em relação à Operação Lava Jato, Alberto Youssef, né? Que também tem muita familiaridade com esse assunto, acompanhei desde sempre, você vai entender por quê, né? Sou de Londrina, do Paraná, praticamente berço ali da Lava Jato. Alberto Youssef é de Londrina, vi muito de perto todo o processo, ainda quando nem era Lava Jato, o Petrolão. Tem a questão do Banestado, né, o escândalo que foi. Tem vários escândalos, assim como a tal caixa preta do BNDES, que não conseguem ir para frente. Primeiro é uma dúvida minha, eu queria entender por que essas investigações, muitas investigações, não conseguem avançar, assim como o sucesso da Lava Jato, assim como a Lava Jato conseguiu avançar, conseguiu atingir muitos políticos ali do colarinho branco, conseguiu, apesar de ter algumas ações anuladas, conseguiu ali ter dinheiro até de volta, por exemplo, para a Petrobras, mas porque algumas questões, né, como BNDES, não conseguem avançar em investigações. Onde está o bloqueio? Depois eu queria que você comentasse também em relação à segurança eleitoral, às urnas eletrônicas, né, que o presidente vem atacando também as urnas eletrônicas. Sua opinião em relação a todo esse debate que a gente vive hoje em relação à segurança eleitoral. São duas perguntas aí. Legal, Isabela. Adorei a tua primeira pergunta e que você coloca por que os outros casos não estão avançando? Porque as engrenagens do sistema de justiça são ajustadas para não funcionar contra as pessoas poderosas. Porque, como a gente vê lá no livro Por que as Nações Fracassam, a gente vive um sistema em que existe um acordo para saquear o país e para garantir a própria impunidade. Porque as pessoas que praticam a corrupção são as pessoas que têm as leis nas mãos e que garantem que as brechas das leis continuem existindo. E, quando a gente olha a Lava Jato ela conseguiu descobrir corrupção não só na Petrobras, mas em todos os órgãos. Assim, em todos os estados brasileiros, a gente revelou esquemas de corrupção, em todos. E mais, a gente revelou em vários outros órgãos federais. Só que o Supremo Tribunal Federal, em determinado momento, ele falou o seguinte, olha, só fica em Curitiba, só fica no Paraná, o que é relacionado à Petrobras ou o que é relacionado ao Paraná. E aí ficou a Operação Integração dos Pedágios aqui, a gente conseguiu resultados do mesmo modo como a gente conseguiu na Lava Jato, do mesmo modo como a gente conseguiu em relação à Petrobras. Mas todos os outros casos, eles foram espalhados para todos os estados do país. E aí, você fez um diagnóstico muito bom. Os casos não avançaram em nenhum estado fora o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eles conseguiram avançar
No caso envolvendo o Sérgio Cabral e algumas outras pessoas, eles conseguiram, por exemplo, comprovar que o ex-governador tinha 100 milhões de dólares no exterior. Um ex-governador, gente, 100 milhões de dólares no exterior. Agora a questão que eu coloco é, quantos outros ex-governadores não têm aí 100 milhões de dólares no exterior e não foram pegos? A gente espalhou os casos para todo o país e tinha um monte de casos de São Paulo, vários casos de São Paulo, envolvendo pessoas aí poderosas, pessoas influentes no país, políticos proeminentes. Por que esses casos não avançaram? Porque o terreno é árido, porque a terra não é fértil, porque é muito difícil você avançar, porque a regra é impunidade, as pessoas não colaboram com a justiça quando a regra é impunidade. E aqui entra um conceito de negociação que todo mundo que trabalha no mercado, todo mundo que é empreendedor vai me entender. Quando que a pessoa decide fazer um acordo? Quando ele é melhor do que a alternativa. Um conceito básico de negociação é o BAT, né? Best Alternative to the Negotiated Agreement. Então, a pessoa só faz um acordo de colaboração premiada quando ela é melhor do que a alternativa. Se a alternativa for ser punido, a pessoa faz o acordo de colaboração premiada. Se a alternativa é impunidade, ele não faz o acordo. Sem o acordo, você não tem expansão das investigações. Lembrando que a colaboração premiada é um ponto de partida, não um ponto de chegada das investigações. Então, o Rio de Janeiro conseguiu ter uma atuação eficiente, da justiça eficiente, que deu uma credibilidade para as investigações, a ponto das pessoas entenderem que elas seriam efetivamente punidas, com o juiz Marcelo Bretas, com uma força-tarefa que trabalhava de modo muito firme e consistente, e com isso várias pessoas colaboraram e eles descobriram, por exemplo, evidências das contas do exterior. Lembre que colaboração premiada é o ponto de partida, aí depois você chega nas contas do exterior do ex-governador Sérgio Cabral com 100 milhões de dólares e você acusa ele por corrupção, por lavagem de dinheiro e por aí vai. Então, fora Rio de Janeiro e fora Lava Jato no Paraná, o que aconteceu foi que a semente era boa, existiam fatos, provas fortes, consistentes, mas caiu em terreno árido. O Brasil, em regra, o terreno é árido, e isso não cresceu, não frutificou e não deu fruto. Tem vários ainda casos que estão aí espalhados pelo país se arrastando e que não deram frutos. E aí o que acontece quando o sistema garante impunidade dos corruptos? É a perpetuação da corrupção. A impunidade, de novo, faz a corrupção compensar. Em relação à tua segunda questão, urnas eletrônicas. O sistema de urnas ele pode ser aperfeiçoado, existe um clamor de uma parte da sociedade legítimo para que isso aconteça, e as autoridades devem avaliar isso, devem avaliar o clamor, os custos envolvidos. Agora, é uma demanda legítima. Eu não abraço teorias de conspiração. Eu vou dizer que existe fraude se existir evidência concreta de fraude, se existiu alguma investigação que aponte fraude, e quando existem indícios, a polícia naturalmente instaura a investigação, tem o acompanhamento de um Ministério Público que atua de modo independente. Então a minha posição é um sistema que existe e a gente deve confiar até prova em contrário. Agora, essa confiança que a gente tem, ela pode ser aperfeiçoada por meio do aperfeiçoamento do sistema, como uma impressão eletrônica do bilhete ou algum outro modo que permita uma transparência maior, uma clareza maior, uma segurança maior nas urnas. Doutor, só para poder encerrar, eu prometo a última pergunta aqui nossa, inclusive, mas eu quero trazer uma pergunta aqui do pessoal do chat que está assistindo aqui a sua participação conosco. Aliás, só reforçando para o pessoal que está aí mandando perguntas para a gente a partir de segunda-feira, lembrem-se, as perguntas são apenas através lá do nosso site www.bmcnews.com.br. Foi o Felipe Lippe que ele trouxe aqui uma pergunta para vocês, dizendo o seguinte, uma pergunta para o Deltan, com análise dele, queria a análise dele referente ao induto dado pelo Bolsonaro para o Daniel Silveira. Foi o Felipe que mandou essa pergunta no chat. Legal, Débora. Felipe, vou responder a tua questão. A condenação do Daniel Silveira, ela teve uma série de erros procedimentais e erros materiais, a meu ver. Erros procedimentais. Um juiz que é vítima, que é ofendido, ele não pode julgar o suposto criminoso. Isso é uma violação do devido processo legal. A meu ver, o Supremo Tribunal Federal entrou em modo vingança em relação ao Daniel Silveira. Veja que ele foi condenado a mais de 8 anos de prisão. Mais de 8 anos de prisão por um crime de palavra. E aqui entra um outro questionamento que eu já vou abordar. Ele foi condenado a mais de 8 anos de prisão quando os atores centrais do esquema do Mensalão, como José Dirceu, foram condenados a pouco mais de 7 anos de prisão e 2 anos depois estavam indultados, estavam em casa. Então, quando a gente fala de impunidade, vejam, o único caso pré-Lava Jato que escapou da regra da impunidade foi o caso Mensalão, e os atores centrais do esquema foram punidos com 7 anos e pouco, e 2 anos depois estavam em casa. Vejam como as penas do Brasil facilmente viram pó. Aliás, eles foram condenados a esses 7 anos e pouco, 1 ano depois já tinham progredido o regime, e 1 ano depois foram completamente indultados. Já o Daniel Silveira,
não por ter desviado 100 milhões de reais, como no caso do Mensalão, mas por ter feito crimes de palavras, né, ter expressado a opinião dele, ainda que eu não concorde com a opinião, com o modo como ele fez isso, ele tem uma imunidade parlamentar, e foi interessante que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar Daniel Silveira, ele enquadrou esse caso como um caso de liberdade de expressão, e dizendo que a liberdade de expressão não é absoluta. E a liberdade de expressão realmente não é absoluta, mas esse não é um caso sobre liberdade de expressão, esse é um caso sobre imunidade parlamentar, sobre uma proteção dada para o parlamentar para que ele possa se expressar livremente, para que ele possa defender e representar o povo e, eventualmente, acusar um caso de corrupção, ainda que o caso esteja em começo de investigação, para chamar a atenção da sociedade e ele ser investigado. Então, essa proteção dada a Daniel Silveira é a proteção que eu quero ter lá, essa proteção de imunidade parlamentar dada a todos os parlamentares, é uma proteção que eu quero ter lá no Congresso para eu poder exercer bem o meu mandato se eu chegar lá um dia. Então, é uma proteção importante. E quando existe essa proteção de imunidade parlamentar, ela cria como se fosse um buraco na regra penal. Então, quando você tem uma regra penal dizendo, por exemplo, é permitido veículo no parque. É permitido veículo no parque, mas não carros e motocicletas. Quando você fala não carros e motocicletas, você cria um buraco nessa autorização. Agora, quando você vai para crimes de palavra, como crimes de opinião, como xingar, injuriar, caluniar, ameaçar, a Constituição ela cria um buraco na regra penal. Ela cria um buraco naquela regra penal porque ela diz é crime fazer isso, menos quando a pessoa é parlamentar, para assegurar o exercício do mandato parlamentar. Então, se o Daniel Silveira ele tivesse agido, praticado atos concretos, atirado pedras, machucado alguém, atacado, batido em alguém, ele ia responder pelos seus crimes. Se outra pessoa, que não é Daniel Silveira, tivesse xingado, falado, ameaçado, essa outra pessoa ia responder pelos seus crimes. A proteção que existia era só para Daniel Silveira, só para parlamentares e só para a palavra, só para aquilo que ele expressasse verbalmente. E essa é uma proteção que cria um buraco na regra criminal. E todo mundo que entende de direito penal básico, na aula 1 de direito penal, diz que você não pode punir alguém sem que exista um crime previsto em lei, de modo escrito e de modo claro, e de modo prévio à conduta praticada. E com aquele buraco que existia na regra criminal, não tinha como você punir o Daniel Silveira. O Supremo Tribunal Federal não pode aplicar analogia. Ele não pode criar uma regra posterior e punir para trás. Então a punição dele, a meu ver, teve um problema formal e teve um problema material. E aí vamos para a questão mas deixa eu ressalvar que eu não concordo com o que o Daniel Silveira fez. Ele devia ter sido examinada, a conduta que ele praticou, no âmbito do Congresso Nacional, de modo devido como uma quebra de decoro parlamentar. Era ali que ele deveria ter sido julgado. E aí vem o presidente e indulta Daniel Silveira. Qual é o precedente que a gente tem sobre isso? O precedente é o caso do indulto do Temer. O Temer emitiu um indulto em 2017 e que, acredite, lembra quando eu falei que a regra é a impunidade no Brasil? Esse indulto do Temer perdoava mais de 80% da pena dos corruptos. Gente, presta atenção nisso. O indulto perdoava mais de 80% da pena dos corruptos. Esse decreto foi questionado perante o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal disse: existe uma ampla discricionalidade do presidente de emitir decretos. E aí o presidente vem e emite agora um decreto de indulto individual. Então esse decreto de indulto individual, ele deve ser respaldado por essa decisão anterior do Supremo Tribunal Federal. Se você perguntar a minha opinião sobre esses decretos de indulto, a meu ver, o decreto do Temer tinha que cair, porque defere uma proteção básica da sociedade. Ele quebra um princípio constitucional que a gente fala, que é da vedação da proteção do deficiente. Em termos gerais, o que esse princípio diz? Que você não pode deixar de proteger direitos fundamentais, como a proteção da integridade pública, como a proteção do patrimônio público. Você tem que ter uma proteção mínima. E quando você perdoa mais de 80% da pena de todos os corruptos, você está quebrando essa proteção mínima. O que o Bolsonaro fez foi uma outra coisa. E isso eu estou dando minha opinião, gente, é jurídica, não é política, não é sobre Bolsonaro, não é sobre Lula, não é sobre ninguém. É jurídica, tá? Quando o Bolsonaro vem dar um decreto individual, ele não está indultando todo mundo, ele está dando para uma pessoa. E o presidente ele tem uma ampla discricionalidade para estar um decreto individual em relação a uma pessoa diante de um clamor da sociedade que pode ser setorial, não precisa ser amplo e restrito, pode ser setorial. Então ele foi e ele indultou uma pessoa com base em uma clemência que o presidente dá. Então, a meu ver, não tem como o Supremo Tribunal Federal derrubar isso. Agora, para fechar, como era a última pergunta, o que eu acho? Eu acho que a gente tem que, de modo geral, a gente precisa da punição das pessoas que praticam crimes no Brasil. Seja o crime de corrupção, seja outros crimes, a gente precisa ter um sistema que funcione, que defenda os direitos dos réus, que proteja, mas que ao mesmo tempo funcione, seja eficiente, como existe em vários países envolvidos do mundo e que a gente não tem no Brasil. E eu queria deixar incentivo para vocês que gostam do assunto corrupção, impunidade, vocês que querem atuar com cidadania, querem saber o que fazer para construir um país melhor, para ter um parlamento melhor, eu queria incentivar que vocês me sigam lá nas redes sociais,
Lá eu sempre posto o que a gente pode fazer como cidadão para mudar o país, e eu queria incentivar que você conhecesse o projeto 200+, apartidário, suprapartidário, para a gente mudar o Brasil a partir do Congresso Nacional. A eleição presidencial polariza, mas a eleição do Congresso, todos nós concordamos com o que a gente quer, só que a gente não tem lá. Se você passar o filtro do 200+ o Congresso, não sobram, dos 503 deputados, não sobram 30. Não tem 30 que cumprem os requisitos de combate à corrupção, de redução ao fim do fundão eleitoral e de capacitação política. Perfeito, Leonel. Muitíssimo obrigada mesmo por todo esse papo aqui. Né? Claro, muito esclarecedor, é sempre importante a gente dar espaço e voz, inclusive. Eu quero muito agradecer a sua participação aqui conosco. Tinha muitas perguntas, Exato. né? Já fica o convite para participar do nosso podcast aqui na BMC News. Por favor. Legal, a honra vai ser minha, eu fico sempre à disposição. Débora, se você quiser depois conversar em off, em on, depois esclarecer suas dúvidas. Quando as pessoas trazem excessos, eu gosto de perguntar qual excesso que você acha que aconteceu, para eu mostrar. A pessoa muitas vezes traz narrativa que é repetida e eu gosto de devolver números, dados e evidências para desconstruir muitas vezes impressões erradas são construídas a partir de repetição de narrativa. Então, eu estou sempre à disposição de vocês, em on, em off, para trazer esclarecimentos e informações para que a gente possa juntos construir um Brasil melhor. Mais uma vez, obrigado, Isabela. Obrigado, Débora. Um grande abraço, Eduardo, também, que já saiu, e a todo mundo que acompanha aqui o canal, que acompanha a rede de vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo e um grande abraço. Obrigada, muito obrigada mesmo. Bom mesmo ter sempre você à disposição e que a gente possa contar outras vezes aqui com sua participação. Até uma próxima.